Olá, amigos e homens fiéis. Eu quero mais uma vez compartilhar com vocês aqui um texto de Daniel e também falar um pouco sobre a ideia dos homens fiéis. Nesse vídeo de hoje, eu gostaria de conversar um pouco com vocês com aquilo que Deus tem colocado no meu coração referente a homens fiéis. Nós passamos por tantas dificuldades, tantas situações como homens de cabeça da família, né? Ombro da família, que pescoço sendo nossas esposas, né? E que a família tenha a ordenança do Senhor para tudo aquilo que é de desejo dele. Então, mais uma vez, eu encorajo todos vocês que me assistem nesse momento a ler comigo Daniel, capítulo 1, de 6 até onde o Espírito Santo nos direcionar. Aqui, só dando um resumo da palavra, Daniel é levado junto com os cativos para a Babilônia, né? Após o exílio, após Judá ser tomado, né? Então foi selecionado alguns dos mais inteligentes, né, pelo rei Nabucodonosor, e esses foram levados para assumir aquela questão inicial, né? Vamos dizer assim, os jovens inteligentes de Judá foram levados para a Babilônia para ser treinados debaixo da guarda, né? Da mão de Nabucodonosor. Então, ao chegar lá, então no versículo de número 6, está escrito assim: entre esses estavam alguns que vieram de Judá: Daniel, Azarias, Misael e Ananias. O chefe dos oficiais deu-lhes novos nomes: a Daniel, Belsazar; a Ananias, Sadraque; a Misael, Misaque; e a Azaria, Abednego. Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro ao chefe, impuro com a comida e vinho que vinha do rei. E ao chefe dos oficiais pediu permissão para abster daquela comida. E Deus fez com que o homem fosse bondoso com Daniel e tivesse simpatia por ele. Apesar disso, ele disse a Daniel: tenho medo. O meu Senhor determinou a comida e a bebida de vocês. E se ele achar menos saudável do que os outros jovens da mesma idade, o que ele vai fazer comigo, né? O rei poderá pedir a minha cabeça por causa de vocês. Daniel disse então ao homem que era chefe dos oficiais e tinha encarregado de cuidar deles:
dele, de Ananias, Misael e Azarias. Peço que faça uma experiência conosco, com seus servos, durante 10 dias. Não dê nada além de vegetais para comermos e bebermos água. Depois, compare a nossa aparência com os jovens que comem comida do rei, e terdes os seus servos de acordo com o que você concluir. Ele concordou e fez a experiência durante 10 dias. Passados os 10 dias, eles pareciam mais saudáveis e mais fortes do que os jovens que comiam a comida da mesa do rei. Assim o encarregado tirou a comida especial, o vinho que havia sido designado, e em lugar disso lhe davam vegetais. Até aqui. Irmãos, nós vivemos em um tempo onde o principal é o eu, o nós, né? E não é isso que o Senhor quer de nós. Nós nos colocamos à disposição dele, mas nos colocamos pela metade, pela talvez interesse próprio, pela busca de algo, mas Jesus só quer o nosso coração, só quer o nosso testemunho, só quer aquilo que é verdade do Senhor. Então eu quero encorajar os homens fiéis que parem de buscar situações fast foods, aquelas que não preenchem o nosso vazio do nosso coração, e busque realmente a santidade em Cristo Jesus. Eu quero colocar para vocês aqui como Daniel fez. Ele decidiu não se tornar impuro, não se corromper, né? Então, essa passagem, ela exatamente coloca assim: Daniel se posicionou perante aquilo que era de desejo do rei. Imagine naquela época que o rei era mandatório, né? No regime, principalmente da Babilônia, que ele escrevia decretos e fazia N situações para que prejudique alguém humano ou qualquer situação, seja homem, mulher, crianças, né? Nós temos um pouco mais para frente no livro de Daniel decretos que foram instaurados sobre o próprio Daniel, né? Onde o rei se arrependeu depois, mas como ele não tinha, ele não poderia revogar o decreto dele, ele entendeu que Deus salvou Daniel na cova dos leões. Então, assim, mas voltando aqui ao assunto, quero colocar para vocês que Daniel não entrou na ciranda, ou seja, Daniel não se colocou à disposição daquela comida que na maioria das vezes aquela comida era consagrada, era consagrada a outros deuses, né, daquela época, na região ali da Babilônia, tinha tantos deuses. Então, obviamente, a cozinha, a despensa do rei era feita dessa forma. Então, em comunhão com Deus, Daniel decidiu que não se tornasse impuro com a comida
e com o vinho do rei. E aí ele faz um pedido. Ele faz um pedido ao chefe dos oficiais. Imagine, irmãos, nós, em sã consciência, em um lugar totalmente estranho, levado cativo, eu sou um escravo, numa terra desconhecida. Chegando lá, eu viro e falo assim: o senhor, por favor, poderia não me dar desta comida e me dar apenas água e vegetais? Qual era a possibilidade de Daniel ser atendido? Qual era a possibilidade que Daniel ia se colocar diante, se colocou diante de Deus, mas ia se colocar naquela posição ali e solicitar para que a comida dele fosse diferente? É como se a gente tivesse preso em uma cela convencional e a gente falasse assim: olha, eu não quero essa comida, eu não quero essa marmita, eu quero um banquete, eu quero algo diferente para comer. Apesar disso, o chefe dos oficiais se compadeceu dele. Foi com a cara dele. Aqui fala simpatia. Aqui tem um primeiro milagre, né? Esse milagre, ele acontece numa hora muito oportuna, onde o Senhor tem colocado no coração daquele oficial que ele simpatizasse com Daniel, que ele simpatizasse, que ele fosse com a cara de Daniel. E aí, irmãos, eu pergunto para você: em que situação você está hoje que você pode virar e falar assim: eu confio no meu Senhor, eu dou graças pelo meu Senhor, eu me coloco à disposição do meu Senhor Deus, o meu Deus, o Deus de Daniel, o Deus de Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Como um receio maior aqui do chefe dos oficiais, virou e falou assim: eu não posso fazer isso com vocês. Porém, podemos fazer um teste de 10 dias. Daniel pediu para o chefe e falou assim: e aí o senhor compara. Como o senhor vai comparar? O que o senhor acha? Ele fez uma proposta para aquele homem. E o homem aceitou dar os alimentos. Após ele dar os alimentos, passados os 10 dias, Daniel, Azarias, Misael e Ananias estava mais saudável do que os outros que tinham comido a comida do rei. E aí, obviamente, o segundo milagre, né? A segunda postura
que o Senhor coloca sobre a vida daqueles 4. E diante daqueles 2, o chefe dos oficiais e Daniel, que intercedeu pelos 4. E com isso, eles ficaram mais fortes, mais bonitos, mais vistosos do que os outros. E aí, irmãos, eu quero fazer uma reflexão rápida aqui com vocês. O que na nossa vida diária nós estamos passando que nós precisamos ter a confiança que Daniel tinha em Deus? Nós buscamos hoje, como homens, várias situações adversas e falamos assim: queremos tudo muito rápido, atropelando fases, atropelando situações, essas que, porventura, não está dentro do tempo de Deus. E aí eu quero dizer para você, homem, meu amigo, meu irmão, não vou falar o restante, né? Porque senão vai dar conotação a outras situações. Mas meu irmão em Cristo Jesus, eu quero te encorajar a buscar novas situações com Deus. Faça experiências com Deus. Entregue, coloque à disposição do Senhor a todo momento. Ore. Ore da forma que estiver, deitado, sentado, correndo, caminhando, trabalhando. Mas ore, ore, busque a presença do Senhor. Ao passar os 10 dias, eles pareciam saudáveis, mais fortes do que todos os jovens que comiam a comida na mesa do rei. Assim, o encarregado tirou a comida especial e o vinho que havia sido designado, e em lugar disso lhe dava os vegetais. A esses 4 jovens, Deus deu sabedoria, inteligência, conhecimento de todos os aspectos culturais e da ciência. E a Daniel, além disso, sabia interpretar visões e sonhos. No final do tempo estabelecido pelo rei, para que os jovens fossem trazidos à sua presença, o chefe dos oficiais apresentou a Nabucodonosor. O rei conversou com eles e não encontrou ninguém comparável com Daniel, Azarias, Misael e Ananias, de modo que passaram eles servir o rei. Até o versículo 19. O que eu quero dizer para finalizar isso com vocês, irmãos? A fé, ela está dentro de nós. A ação está fora de nós. E nós precisamos unir a fé que há em Cristo Jesus com a ação do lado de fora. Mesmo que estamos acabados, mesmo que estamos derrotados, mas nós devemos confiar no Senhor. Neste momento, Daniel
passa a ser alguém que era considerado pelo rei. Deus deu a sabedoria para esses 4. Deus deu a inteligência a esses 4. E deu conhecimento em todos os aspectos. Irmãos, a vida não é fácil. Dia após dia eu sou prova disso. Se fosse pela minha força, eu não estaria aqui falando para vocês. Porém, Deus me capacita. Deus me capacita. Deus me coloca aqui na dependência do Senhor. Eu quero encorajar vocês a fazer aquilo que vocês têm postergado, aquilo que vocês têm colocado na geladeira, aquilo que vocês têm colocado como secundário. E eu quero desejar a vocês bênção dos céus sobre todos aqueles que estão assistindo nesse momento, mas principalmente aos homens fiéis que serão construídos a partir de então. Todos nós embaraçamos em nossa jornada cristã. Porém, pois saímos de vários ambientes esses que não têm, talvez, solidez, e caímos, de certa forma, de paraquedas na vida espiritual. Daniel é um exemplo para nós daquilo que não é desejável para fazer. Que a santidade em Cristo Jesus esteja sobre vocês a partir desse momento, em todo o restante da sua vida. O processo espiritual, ele é até o fim da sua vida, mas que com força, com desejo e com sabedoria, você consiga dar o próximo passo. A verdade é que leva tempo para nos conformar nossa vida a Jesus Cristo. Esse conformar significa o quê? Significa equalizar a nossa vida com Cristo. Daniel seja o nosso exemplo, seja a nossa visão e a capacidade que Deus nos concede a todos que me ouvem nesse momento, que estão assistindo, que a santidade esteja com vocês. Vamos orar? Querido Deus, muito obrigado mais uma vez por este momento, por essa comunhão aqui, meu Pai. Que a santidade esteja no coração de cada um daqueles que está me assistindo agora. Que a sua dignidade, a sua santidade, o seu amor seja sobre todos nós neste momento, Pai. Que tudo, em nome de Jesus, tenha guarida em nosso coração. Que Deus tenha santidade sobre nós. Dai-nos todas as bênçãos merecidas ou não merecidas, porque o Senhor é graça e misericórdia sobre nós. Que hoje, Pai, aquele que está passando por dificuldades, com o coração aflito, com o coração entediado,
com o coração apertado, com ansiedade, Pai, com crises de ansiedade, com crises das mais diversas possíveis, Pai. Firme no Senhor. Vá, Pai, sobre todos aqueles que assistem esse vídeo. Mais uma vez, Pai, eu imploro e peço e encarecidamente ao Senhor que visite esses meus irmãos. Visite as suas esposas, visite os seus filhos, visite a sua família, meu Pai. Vá de encontro com aquilo que é desejo do Senhor para cada um deles, e que a misericórdia do Senhor seja para todos nós, e que nós alcancemos a plenitude no Senhor, até a consumação do céu e da terra. Pai querido, eu consagro esse meu irmão, essa minha irmã, esse amigo que está assistindo, que é para a honra e glória do Senhor. Que a sua santidade, Pai, vai de encontro com a vida deles. E também, meu Pai, nos seus trabalhos diários, nos seus lazeres diários, nas suas conversas, nos seus tempos de aflição, de felicidades, no seu tempo de angústia, Pai. Que o Senhor cure cada um deles. Cure, Pai, em nome de Jesus. Que a santidade seja a prioridade nesse momento para cada um de nós. Muito obrigado por esse tempo que nós falamos da palavra do Senhor, e me capacite cada vez mais para levar essa mensagem aos irmãos, e capacite cada um deles, Pai, que ouça, entenda não a minha palavra, mas a palavra que vem do Senhor. Que a dignidade, a santidade e a orientação do Senhor seja para todos. Em nome de Jesus, que eu oro consagrando esse tempo ao Senhor e dedicando que o mal não prevalecerá sobre nós e sobre todos aqueles que têm como o Senhor, como seu único Salvador e Senhor. Também, Pai, eu desejo que em nome de Jesus o Senhor alcance cada um desses que está assistindo, e que em nome de Jesus o Senhor tenha a misericórdia de cada um deles. Que assim seja, Senhor. Que assim seja, meus irmãos. Que a fé, a felicidade e a bondade habite no coração de cada um de vocês. Que assim seja, em nome de Jesus. Amém. Amigos, eu peço que vocês curtam o canal Homens Fiéis. Curtam também essa oração, né? Inscreva no canal, curta esse vídeo, e que compartilhe também com outras pessoas, né? Para que esse vídeo vá mais longe, que o YouTube possa entregar, e que em nome de Jesus nós saímos daqui mais forte do que nós entramos nesse tempo. Que a bondade, a felicidade e a santidade do Senhor seja para conosco e conosco permaneça, hoje e sempre. Que o nome de Jesus seja com vocês, Jesus seja com vocês, a santidade seja com vocês, a glória e a bênção do Senhor sobre vocês, em nome de Jesus. Que esse tempo
seja gratificante para todos nós. Que tudo tenha a honra do Senhor. Ok? Tenha um bom dia, um bom sábado, uma boa semana. Que tudo seja para a honra e glória do Senhor. Amém.